Oi, mulheres, tudo bem com vocês? Como é bom a gente andar juntas, né? Caminhar juntas, uma ao lado da outra, nos ajudando, nos ensinando, né? E olhando para o Senhor, aquele que é o nosso pastor, aquele que nos dá todo o sustento, toda a provisão, tudo aquilo que a gente precisa, né? Todo o ensino. Então, como é bom, né? A gente andar juntas. A gente já viu até agora a respeito do propósito de Deus para a humanidade, né? Nós vimos que nós temos um lugar no propósito de Deus e um lugar, né, onde a gente encontra a nossa identidade de filhas amadas. Também a gente viu a respeito do que é o casamento. Casamento, algo que foi criado por Deus, uma instituição divina, né, abençoada por Deus, indissolúvel. E a gente começou a ver então as nossas prioridades. Então nós vimos que a nossa primeira prioridade é buscar o Senhor em primeiro lugar, né? Colocar Ele em primeiro lugar no nosso coração e sermos cheias então do Seu Espírito, buscando Ele diariamente, né? Até para ter poder, para poder então cumprir com as nossas responsabilidades, que hoje vai ser falada, que é a próxima prioridade, que é o nosso marido, né? Como cuidar então do nosso marido. Bom, mas antes nós vamos orar, tá bom? Querido Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo teu amor por nós, Senhor. Continua, Senhor, fazendo a tua obra em nós e através de nós, Senhor. Nos ajuda, nos ensina, Senhor, nos limpa, nos purifica com o teu sangue, Pai, para que cada dia mais, Senhor, nós possamos ser mais parecidas com Jesus e glorificar o teu nome, Senhor, em todas as áreas que tu nos chamou para glorificar, Pai. Em nome de Jesus eu oro, te agradeço a oportunidade de estar aqui, Senhor. Te peço que tu me ensine, Senhor, e fale através de mim, Senhor, para que eu possa edificar outras vidas também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, a nossa primeira prioridade depois de Deus é o nosso marido, tá? A gente pode ler lá em Gênesis 2:18, que diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, mulheres, nós fomos criadas para auxiliar os nossos maridos. Isso significa que todo o nosso tempo, a nossa energia deve priorizar os nossos maridos. Não é aquele restinho do final do dia ou aquela sobra de energia do final do dia, né? Mas assim, a nossa vida, ela precisa, em primeiro lugar, glorificar a Deus auxiliando nossos maridos, tá? Bom, para isso a gente precisa então ser uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher exemplar, tá? Então, eu peguei algumas dicas aqui do livro Esposa Excelente, da Marta Pease. Esse livro é muito bom. Tem o link dele lá na bio, se vocês quiserem dar uma olhada. Tá? Ele é um livro de estudo, eu super indico ele. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito do que esse livro fala sobre nós, né, mulheres, e como que nós podemos nos tornar essas mulheres, então, excelentes, tá? Então, como que eu vou ser essa esposa que Deus quer que eu seja? A palavra de Deus, ela é suficiente para nos ensinar a ser, então, a esposa que Deus quer que nós sejamos, tá? Para que nós sejamos, então, uma esposa cristã, uma esposa excelente, uma esposa piedosa. Então, a palavra de Deus, ela é suficiente para nos ensinar a sermos essa mulher. E a gente pode abrir até em Provérbios 31, que lá tem uma visão de como que é essa mulher exemplar, tá? Provérbios 31, tá nas palavras aqui
Então, Provérbios 31, diz assim: ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Tá? Então, tá nas palavras do rei Lemuel, os conselhos que a mãe dele deu a respeito de como é uma mulher exemplar. Tá? Então, essa mulher aqui, ela é aquele modelo de mulher que nós precisamos buscar ser, certo? No versículo 10, o rei Lemuel faz a seguinte pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. Então, assim, o que é uma mulher? O que é uma esposa excelente? Quem pode encontrar essa esposa excelente? Como ela pode ser reconhecida? Com quem que ela se parece? O que ela faz? Tá? Então, isso nós vamos ver ali em Provérbios 31, a partir do versículo 10. Certo? Então, vamos ver algumas características dessa esposa excelente aqui em Provérbios 31, 10. Bom, aqui diz assim: a mulher exemplar. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Então, né, ela é uma mulher exemplar, ela é modelo para os outros. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Aqui eu me pergunto, né, será que eu tenho provado que eu sou digna de confiança, da confiança do meu marido? Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as suas mãos. Então ali, quando fala escolhe, né, significa que ela não pega qualquer coisa. Ela escolhe o que há de melhor ali para sua família, né? E com prazer trabalha com as mãos. Então ela faz aquilo porque ela quer. Ela não só pega e faz, ela faz aquilo com prazer, né? Com alegria, ela faz com boa vontade, louvando ao Senhor como se fosse para o Senhor. Amém? No 14, como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Então, assim, ela vai de um mercado, depois para o outro, né? Ela compra o que é melhor, mas que também é mais barato. Ela faz o que precisa para trazer a provisão para casa dela. Tá? Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Então, quando fala aqui em clarear o dia, ela, antes de clarear o dia, significa que ela não é uma mulher preguiçosa, né? Que ela acorda cedo, antes das coisas acontecerem, então ela se antecipa, né? Para preparar a comida para todos e para dar tarefa às servas delas, ou seja, ela não deixa simplesmente as servas dela fazer o que querem, né? Hoje em dia a gente tem várias servas que podem nos ajudar, né? Eu digo que a máquina de lavar roupa é minha serva, né? A air fryer é minha serva, então elas só funcionam a partir do momento que eu dou uma ordem para elas funcionar, tá? Depois, ali no versículo 16, diz: ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Então, ela é uma mulher que ela tem visão, né? Ela ganha, ela planta uma vinha que gera vinho, né? Então, ela é uma mulher que ela avalia a situação antes de agir. Ela é uma mulher que ora, que conversa com o marido, né, que analisa a situação, que faz um planejamento, que vê que pensa no resultado, né, pensa ali nos prós, nos contras, no resultado, enfim. Então ela é uma mulher que ela não é precipitada, ela é uma mulher prudente, tá? Entrega-se com vontade ao seu trabalho,
seus braços são fortes e vigorosos. Então, aqui, com vontade, né? Ela coloca o coração dela naquilo ali. Os seus braços são fortes e vigorosos. Então, ela é uma mulher que ela faz exercício físico, né? Que eu fico pensando, para ser forte, ter vigor, a gente precisa fazer exercício físico, se alimentar bem, tá? O que eu botei mais aqui? Ela cuida do templo do Espírito Santo. No 18, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Então, ela pode até trabalhar fora, né? Administrando bem o comércio lucrativo dela, mas a lâmpada dela fica acesa durante a noite, ou seja, isso daqui me lembra a Mateus 10, 25, que fala das virgens prudentes que tinham, né, o azeite nas suas lâmpadas durante toda a noite, né? Então, ela tem o marido também como líder, mas ela administra bem o comércio, ela administra bem as suas responsabilidades e ela não vai para casa de qualquer jeito. Ela ainda, durante toda a noite, a lâmpada dela fica acesa, né? Ela tem azeite ainda para a noite toda, né? Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Então ela tem várias habilidades, né? Ela é uma mulher esforçada. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Ou seja, ela ajuda a hospedar as pessoas, ela recebe o necessitado na sua casa, né? Então ela tá presente no dia de hoje, no que tá acontecendo ali ao redor dela, né? Ela não teme por seus familiares quando chega a neve. Por quê? Porque ela é uma mulher prudente. Porque ela já se antecipou, já comprou nas promoções de inverno do ano passado as roupas para o próximo ano. Então ela já lavou, já tá tudo organizado. Então ela não tem medo do inverno, porque ela é uma mulher preparada, prevenida para isso, tá? Ela faz cobertas para sua cama, ela veste-se de linho fino e de púrpura. Então, isso para mim também remete a ser uma mulher prudente, preparada, né? Ligada. Deixa eu ver. Faz cobertas para sua cama, eu acho legal isso que fala, né? Em ter um lar aconchegante, assim, um refúgio para a família e elegante também, né? Porque fala de se vestir de linho fino e de púrpura, né? Então não é qualquer coisa. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Então, assim, ela faz a parte dela e isso libera o marido dela para ele fazer a parte dele, né? E ela não fala mal dele. E ele se sente amado e respeitado. E aí ele faz a parte dele, né? Então, ele toma assento entre as autoridades da sua terra. Muito legal isso. Versículo 24. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Então, ela faz e ainda vende. Então, ela faz com excelência a ponto de poder vender, né? Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Então, ela é uma mulher que ela tem um olhar de fé, né?
ela se enche de força física, de dignidade, ela se reveste de Cristo, ela toma a cruz dela, né? E ela sabe quem ela é diante de Deus, então ela consegue enxergar o futuro com fé. No versículo 26 diz que ela fala com sabedoria e ensina com amor. Né? A gente sabe que a sabedoria, né? Provérbios fala muito sobre a sabedoria. Quem é a verdadeira sabedoria, né? E quem é o amor, né? Então ela é cheia do Senhor. Ela cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Ela não é ociosa, ela é ativa, ela é produtiva, ela é proativa, né? Seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Então aqui está a verdadeira beleza da mulher, é o temor ao Senhor. A beleza e a formosura, elas não são pilares, né? E sim é o caráter de Cristo. É a verdadeira beleza da mulher. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Bom, meu objetivo hoje não era fazer um estudo exaustivo, né, de Provérbios 31. Se vocês pesquisarem, tem muitas lives, tem muitos estudos a respeito de Provérbios 31. Mas eu não queria deixar de ler, né, com vocês essa parte tão preciosa aqui de Provérbios que nos orienta como nós devemos ser. E de maneira alguma é pra gente ler isso e se sentir desanimada e frustrada pensando que nunca vai conseguir chegar aos pés dessa mulher. Porque, na verdade, quem nos transforma diariamente, nos faz cada vez mais parecidas com essa mulher, é Deus. Então, a partir do momento em que a gente dispõe o nosso coração ao Senhor e busca a cada dia ser parecida com Jesus, e essa busca ser parecida com essa mulher aqui, o Senhor ele vai nos transformando a cada dia, né? E com o poder do Espírito Santo nós podemos sim ser cada dia mais parecidas com essa mulher, tá bem? Bom, deixa eu ver se eu tinha alguma coisa mais aqui para dizer para vocês. Eu vou deixar uma tarefinha com algumas qualidades que podem ser encontradas em Provérbios 31 a partir do versículo 10, para que vocês possam também estudar a respeito disso um pouquinho mais, tá bom? Então, já vimos que a nossa primeira prioridade é Deus, né? E depois de Deus, o nosso primeiro ministério é o nosso marido, tá bem? Então, que Deus abençoe você, que você possa estar buscando o Senhor para cada dia mais ser parecida com essa mulher. A única coisa que pode nos impedir de ser parecida com essa mulher é nós não sermos filhas amadas de Deus, nós não termos a nossa identidade em Cristo, e também é o pecado e a falta de disposição do nosso coração. Então, se nós nos arrependermos, se nós pedirmos a Deus que Ele nos ajude, através da sua graça, Ele vai nos ajudar. Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que a gente pedir no nome de Jesus e que for de acordo com a vontade do Pai, Ele vai fazer. E tudo que está escrito na palavra dEle está de acordo com a vontade dEle. Então, não tem porquê Deus não fazer isso nas nossas vidas, tá bom? As únicas pessoas que podem impedir que isso aconteça somos nós mesmos, tá bem? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, então.